Olá! Hoje a nossa conversa é sobre 1 Crônicas, capítulo 21, e a história já começa assim com uma tensão no ar, sabe? Satanás incita o rei Davi a fazer um censo de Israel. Parece uma coisa meio administrativa, né? Só contar o povo, mas isso vai ter consequências bem sérias. Davi então chama Joabe, o comandante dele, e fala para contar os homens de guerra. Só que o Joabe, ele não gosta da ideia. Ele questiona o rei, pergunta, mas por que fazer isso? Para que trazer culpa para Israel? Ele claramente sente que tem algo errado ali. Essa objeção do Joabe é bem significativa, né? Não é só uma questão de discordar do chefe. O texto sugere que o problema talvez fosse a motivação por trás. Talvez um orgulho, sabe? Confiar mais nos números, na força militar, do que em Deus. E isso é perigoso para qualquer líder em qualquer época. Faz sentido. E mesmo contrariado, Joabe obedece, mas ele dá um jeito de mostrar que não concorda. Ele não conta as tribos de Levi e Benjamim. É quase um protesto silencioso ali. Entendi. E aí vem o resultado da contagem. Joabe volta com os números. 1.100.000 homens em Israel, mais 470.000 em Judá. Todos prontos para a guerra. É gente pra caramba. O exército é enorme. Mas aí o texto confirma o mau pressentimento do Joabe, né? Diz que este comando foi mau aos olhos de Deus. E pronto, o castigo vem sobre Israel. E a reação do Davi? Imediata. Parece que a ficha caiu na hora. Ele fala, pequei muito, agi como um tolo. Esse reconhecimento do erro é o que abre a porta para Deus falar com ele de novo, através do profeta Gade. E o que vem a seguir é uma escolha bem difícil que Deus coloca na mão dele. Sim, aquelas 3 opções, né? Todas terríveis. 3 anos de fome no reino. Pesado. Ou 3 meses fugindo dos inimigos, sendo perseguido. Humilhante também. Ou então 3 dias da espada do Senhor, uma peste, uma praga divina caindo sobre a terra. E a escolha que Davi faz aqui, nossa, diz muito. Diz muito mesmo. Ele, no meio daquela angústia toda, fala: prefiro cair nas mãos do Senhor porque a misericórdia dele é muito grande. Não quero cair nas mãos dos homens. Ele escolhe a praga de 3 dias. É impressionante, porque mesmo esperando o castigo, ele demonstra uma compreensão profunda da diferença entre a justiça divina, mesmo severa, e a crueldade humana. É verdade. Confiar mais em Deus, mesmo na ira, do que nos homens. E a praga começa. 70.000 homens morrem. É devastador. Deus manda o anjo para destruir Jerusalém também, mas aí acontece algo. O texto diz que Deus se arrependeu da calamidade. Ele vê a destruição e manda o anjo parar. Basta, já chega. Isso. E o anjo para exatamente ali na eira de Araúna, o Jebuseu. A eira era aquele lugar de trabalho agrícola, né, para separar o grão da palha. Um lugar comum que se torna cenário de algo extraordinário. E Davi vê o anjo, com a espada na mão, apontada para Jerusalém. Ele e os líderes, os anciãos, se jogam no chão vestidos de saco em sinal de luto e arrependimento. E nesse momento, olha que interessante, Davi assume totalmente a culpa. Ele não tenta culpar Joabe nem ninguém. Ele fala: fui eu que mandei contar. Fui eu que pequei, mas esse povo, coitado, o que eles fizeram? Ele pede para Deus castigar ele e a família dele, mas poupar o povo. Isso é forte demais. É o oposto de ficar procurando um bode expiatório, né? Essa atitude de dizer a culpa é minha. Exatamente. É um marco de liderança responsável. Assumir as consequências, mesmo quando o preço é alto. Mostra uma integridade que, vamos combinar, não é tão comum. Deus, pelo profeta Gade, construiu um altar para o Senhor ali mesmo, naquela eira. Davi vai até a Araúna para comprar o lugar. E o Araúna, quando vê o rei chegando, e ele também vê o anjo, os filhos dele até se esconderam de medo, ele oferece tudo de graça. Sim, ele oferece o terreno, os bois para sacrificar, a madeira dos equipamentos agrícolas para queimar. Uma generosidade enorme. Mas Davi não aceita. Ele faz questão de pagar. E pagar caro, né? 600 ciclos de ouro pelo local todo. Exato. E a justificativa dele é fundamental para entender tudo isso. Não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. O holocausto era aquele sacrifício que queimava por inteiro, simbolizando entrega total. A atitude do Davi reforça isso. O arrependimento verdadeiro, a adoração sincera, eles têm um custo.
Não dá para terceirizar, sabe? Tem que doer no bolso, no coração. Entendi. Tem que ser pessoal, genuíno. Então Davi constrói o altar ali, oferece os sacrifícios, clama a Deus e Deus responde. Manda fogo do céu que consome a oferta, o anjo guarda a espada, a praga acaba. Isso, a crise é resolvida ali. Mas a narrativa termina com um detalhe interessante. Diz que Davi passou a sacrificar naquele lugar porque ele ficou com medo de ir ao tabernáculo principal, que ficava em Gibeão, por causa da lembrança da espada do anjo. Fica essa reflexão, né? Como o medo, mesmo depois do perdão, mesmo depois da solução do problema, ainda pode influenciar nossas ações, até nosso jeito de se relacionar com o sagrado. É verdade. Fica aí algo para a gente pensar sobre as marcas que os nossos erros deixam mesmo depois de superados.